E para nos comentar os últimos desenvolvimentos desta guerra na Europa, junta-se agora por videochamada Tiago André Lopes, professor de Relações Internacionais na Universidade Portucalense. Professor, boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começava por lhe pedir uma reação a esta terceira ronda de negociações. Olá, boa noite. Antes de mais, eu sei que parece que a ronda foi pouco frutífera porque avançou-se muito pouco, mas tem aqui dois sinais positivos. O primeiro sinal positivo é que já há indicações de que irá haver uma nova roda negocial e, portanto, as comunicações e a diplomacia não falhou, apenas avançou lentamente. É verdade que esta ronda, pelos vistos, apenas lidou com questões técnicas mais pequeninas, ligadas aos corredores humanitários e ligadas a questões de operacionalização desses corredores humanitários, mas o facto de não ter sido suspendido é um excelente sinal para a diplomacia. É muito normal em negociação, e ainda há um ano atrás tivemos as negociações entre a Arménia e o Azerbaijão, e foi igual, as primeiras rondas negociais focam-se nestas questões de detalhe, porque é preciso, e eu acho que isto é importante ficar claro, é preciso ganhar uma coisa que se chama capital mínimo de confiança política, e isso não existia até aqui. E, portanto, os dois lados estão a começar a aprender a trabalhar um com o outro. Isso quer dizer que ainda acredita que esta guerra possa ser resolvida através da via negocial, através da via diplomática? É sempre provável, apesar de nós termos visto também que as exigências dos dois lados neste momento são incompagináveis. Tanto a Rússia, que hoje falou dos seus 4 pontos vermelhos, como a Ucrânia, estão em posições que parecem diametralmente opostas para já. Contudo, há que também dizer isto. As posições declaradas à imprensa nunca são as posições na mesa negocial. É muito provável, por exemplo, do lado da Rússia, que o reconhecimento das repúblicas de Donbass e Luhansk caísse caso, por exemplo, a questão da neutralidade fosse aceita pela Ucrânia. E, portanto, é normal haver uma agenda mais robusta para com os mídias, porque isso permite fazer uma coisa em sede negocial, que é fazer concessões. Ambos os lados sabem que vão ter que fazer concessões. Professor, o presidente Zelensky afirmou que pediu mais intervenção. O que é que o Ocidente pode fazer ainda mais neste momento? O Ocidente está a começar a entrar na fase mais complicada do conflito. E há aqui 2 fatores que hoje são muito importantes. Primeiro que tudo, Zelensky pediu, por exemplo, um boicote aos combustíveis vindos da Rússia, e nós vimos a posição alemã e vimos a posição dos Países Baixos, que foram contra esse boicote e que vão continuar a permitir a venda porque não há alternativas com relação a esses produtos. Portanto, isso é muito claro aqui que não é fácil. E depois há aqui agora um outro problema, é que a partir de agora nós, o Ocidente, vamos começar a sentir o efeito das sanções. O tal efeito boomerang das sanções vai começar a ser sentido. E, portanto, a opinião pública, a partir de agora, vai potencialmente começar a pressionar os governos num sentido contrário ao que tem sido o dominante nos últimos 11 dias. Porque a solidariedade é sempre mais fácil quando não nos afeta o bolso. E a verdade é que, e essa é a parte que eu tenho algum receio nas próximas semanas, agora que... E que impacto poderá trazer nas próximas semanas, professor? Que efeitos poderá trazer? Eu acho que não nos podemos esquecer que a Rússia e a Ucrânia sozinha controlam cerca de 30% da produção de coisas como o trigo, o milho e as sementes de girassol. E, portanto, a partir de agora, bens essenciais como as farinhas ou o pão poderão entrar em fase de escassez e são produtos que vão subir os seus preços nos supermercados. E quando isso começar a acontecer, vai começar a ser normal que o cidadão português ou o cidadão espanhol se comece a questionar sobre o valor das sanções. E, portanto, essa vai ser a fase mais complicada, especialmente para a União Europeia, no que toca às sanções e no que toca a manter esta pressão fortíssima sobre a Rússia, porque há aqui uma linha importante. Não nos podemos esquecer que a Rússia conseguiu unir ao seu lado uma série de grandes Estados orientais, como a China, a Índia, o Paquistão, que estão a permitir à Rússia algum escape do impacto destas medidas financeiras que o Ocidente impôs. E em relação à União Europeia, acha que esta semana haverá discussão sobre a possível integração da Ucrânia neste organismo europeu? Acredita que isso vai acontecer? E se acontecer, que implicações é que poderá ter na escalada de guerra? Sou muito honesto, confesso grande surpresa com relação a esta última semana no que toca à União Europeia, porque a parceria de leste, quando apareceu, e tanto a Ucrânia como a Geórgia como a Moldova faziam parte desta parceria de leste, tinha como objetivo criar uma sala, uma espécie de uma grande sala de espera, onde estes Estados ficariam permanentemente. Ou seja, o objetivo da parceria de leste, que é desenhado em 2009 em Praga,
foi a criar um mecanismo de criar uma parceria estratégica com 6 Estados, dos quais fazem parte 3, e estes 6 Estados não teriam acesso à União Europeia enquanto Estados-membros. Iriam ter uma maior integração económica, maior integração política, acesso a fundos comunitários, mas sem serem Estados-membros. E a verdade é que agora abriu-se a porta à Ucrânia. Obviamente que, abrindo a porta à Ucrânia, a Geórgia e a Moldova saltaram para o mesmo palco político, e parece-me que a Europa agora se meteu num labirinto político muito complexo, porque obviamente que analisar o pedido é fácil e abrir até a negociação para Estado-membro é fácil. Agora, não esquecer que o processo de adesão implica um documento que é o chamado o documento comunitário. É um documento extensíssimo com milhares de páginas, com vários capítulos que vão ter que ser negociados, e este processo negocial, mesmo que ele seja agora arrancado, é muito difícil que ele feche em menos de 7 ou 8 anos. E, portanto, a expectativa de que a negociação de adesão à União Europeia seja um processo que vá, por exemplo, dar uma inversão neste conflito, a mim não parece muito realista nesse aspecto. E confesso, uma vez mais, que é uma surpresa ver, de repente, Bruxelas a alterar as regras do jogo. Professor, falou há pouco da China. Que leitura faz desta posição ambígua por parte da China? A China está, parece-me, a capitalizar bastante com este conflito, em duas frentes. A China tem uma leitura diferente da vida política. Eu sou professor de estudos asiáticos e, portanto, estou confortável em dizer isto. A China lê este conflito em duas linhas. Do ponto de vista económico, a China acha business as usual. Portanto, os negócios como até aqui. Do ponto de vista político, é verdade que a China tem condenado publicamente a invasão do ponto de vista do conflito. A China chama-lhe conflito. Tem condenado esta posição mais musculada da Rússia, mas não tem permitido, por exemplo, uma condenação efetiva da Rússia no que toca, por exemplo, à ONU. Tem, aliás, feito a abstenção de vários documentos. Porque a China também percebe que esta guerra por atrito com o Ocidente abre espaço a que a China consiga capitalizar-se politicamente. E, portanto, é, do ponto de vista tácito, importante para a China que esta guerra, em parte, fragilize as estruturas ocidentais. Muito bem. Professor Tiago André Lopes, o nosso tempo terminou. Agradecemos os seus esclarecimentos. Obrigada. Boa noite.